Olá! Hoje o nosso canal Bate-Papo com a Cleo está nesse aniversário dessa quarentona que só tem a crescer, que só tem a melhorar a cada dia. Afinal, 40 anos se faz todo dia. Eu estou falando de quem? Estou falando da cidade de Santo Antônio do Descoberto, que hoje faz 40 anos. E nós estamos aqui para mostrar um pouquinho da entrada da cidade. Estamos aqui nesse pé de angico, que tem muita história para contar em relação aos milagres do nosso padroeiro, né? Santo Antônio. Estamos aqui também na primeira igrejinha e hoje nós temos uma convidada, nós vamos estar falando com uma lenda viva. Isso mesmo, quando falamos em lenda a gente pensa que é algo de muito atrás, mas hoje nós vamos conversar com a Joana Dark, a lenda viva. Ela é autora da letra do hino de Santo Antônio do Descoberto. Eu estou encantada, eu estou agradecendo a Deus sempre por esses bate-papos, que a cada dia a gente conhece pessoas maravilhosas. E hoje nós estamos aqui com Joana, muito obrigada. Obrigada a você, Cleo. Por ter aceito o nosso convite, na verdade. Obrigada. Você é uma lenda viva para essa cidade, você fez história. E hoje no aniversário de Santo Antônio, fazendo 40 anos de emancipação política. Isso. E tem 300 anos de história, não é verdade? Muita história. E nada melhor do que um banco da praça para conversar, hein? O banco da praça, que hoje as pessoas não têm muito hábito, né? Verdade. Nós viemos assim de uma geração É histórica essa pracinha. histórica, que o banco da praça era o lugar de reencontrar, de começar a conversa, de começar até mesmo o casamento, não é isso? Ainda mais aqui, né? Diante da igreja de Santo Antônio. Santo Antônio, que é As pessoas conhecido falam que como santo, né? Casamenteiro, não é verdade? E hoje, assim, como estou falando desde o início, a gente agradece a Deus, você realmente é uma lenda viva. Quando a gente fala em hino, a gente pensa em algo muito distante. E como Santo Antônio é bem jovem, né, de emancipação política, Verdade. por isso que nós temos uma autora jovem também para falar sobre hino. Obrigada pela E aí? jovem. Pois é, e aí eu estava vendo, pesquisando o que o hino representa, porque às vezes as pessoas falam, é hino nacional, é hino da cidade, mas o que representa o hino? Eu, como professora, nós temos sempre que tentar conceituar. Você também é professora, não é isso, Sim, Joana? sou professora. Então, antes de falarmos um pouquinho sobre a letra do hino, vamos dizer o que significa o hino. O hino, ao se entoar, ele conta uma história, transmite ou retransmite uma mensagem que faz lembrar o que se está nessa comunidade, assim como indica o que se deseja. Então hoje a nossa pergunta é essa: por que estamos aqui em Santo Antônio e o que desejamos nesse dia de aniversário para a cidade, não é isso, Joana? Verdade. Então fale um pouquinho como que começou esse seu desejo de compor um hino municipal. Tá. Obrigada. Na verdade, eu sou uma pessoa, eu sempre gostei muito de escrever, sou compositora, gostava muito de fazer poesias, poemas. Hoje eu estou um pouquinho parada e eu estava numa fase muito produtiva, né, nesse período, quando eu ouvi falar, era um prefeito, que ele tinha uma preocupação muito grande em relação à emancipação de Santo Antônio, porque ela tinha que acontecer como um todo. Não era só a emancipação de Lusiânia, ela também tinha que ser sustentável pelos seus poderes, pelo legislativo. Você poderia falar um pouquinho do início, né, de Santo Antônio? Santo Antônio pertencia a Lusiânia, pertencia a Lusiânia. Esse aniversário de 40 anos significa que nós deixamos definitivamente de ser um bairro de Lusiânia e passamos a ser uma cidade emancipada. Até porque nós estávamos muito distante de Lusiânia. Como assim? Um bairro tão distante? Imagina. Olha, nós temos assim para Lusiânia quase 2 horas de viagem, não é tudo isso? era Lusiânia. Qualquer representação, qualquer na área da saúde, da educação, em qualquer área dependíamos muito de Lusiânia. Era Lusiânia quem nos assistia. Imagino também as dificuldades, na verdade. Se hoje nós temos assim tudo ao nosso alcance, por meio da internet, né? Dá para mandar um ofício, né? Por meio... Imagina aquela época, não é verdade? Quando eu cheguei, eu me lembro que em 1980 já tinha umas conversas e eu não morava aqui, morava no DF, mas meu avô morava aqui e eu vinha muito final de semana. E encontrei com um senhorzinho que ele também é histórico, Antônio Teixeira.
E ele estava com a folha, colhendo abaixo-assinado, para poder mudar, fazer o processo de antecipação de emancipação. Hoje tudo e ele falou simples. assim, tá fazendo o quê, minha filha? Pega aqui e pede pro povo assinar. Eu falei, assinar o quê? Aí ele, assinar. Ele era meio ligeirinho, sabe? Assinar. E eu, tá bom, pra quê? Assinar, pra Santo Antônio virar cidade. Era assim, eu falei, aí eu não entendia, né? Virar cidade. Aí foi com isso, com essas assinaturas, foi que conseguiu se fazer a vontade, né, do povo de ter uma cidade agora para chamar de nossa. Aquela época você se lembra da população de Santo Antônio? Porque nós sabemos que lá para cá tem crescido muito. Sim. Antes, assim, aqui na Baixada, quando eu cheguei aqui, era distante da entrada da cidade e hoje não. Inclusive nós tínhamos duas nomenclaturas. Essa parte aqui era chamada Santo Antônio Velho. Tá? Aí meu avô tinha isso, eu vou em Santo Antônio Velho, tá bom, em Santo Antônio Velho. E depois, mais ou menos ali, eu acho que depois da feira, Baixada, já era essa, Santo Antônio Novo, vamos dizer assim. Santo Antônio Novo, e hoje isso. mais bem mais distante, não é verdade? E você pode ver que aqui Santo Antônio não expande mais, né? Nem para lá, nem para cá, nem para trás. A tendência é ele só subindo, né? Aí foi povoando os morros, foram surgindo outros bairros mais adjacentes. Nesse sentido aqui da entrada da cidade, a gente não tem mais como expandir para lugar nenhum, né? Já está nos limítrofes da cidade. E aí essa questão da emancipação, ela foi levada a sério e em 1982 Santo Antônio passa de fato e por lei a ser uma cidade emancipada. Agora é cidade, município de Santo Antônio Descoberto. Só que ainda faltava o poder legislativo, o judiciário, né, o executivo, que não funcionavam ainda. As câmaras ainda estavam lá em Lusiânia. E aí se instalou depois a primeira eleição. Eu vou falar do seu Abdon. Abdon Elias, na verdade, que tem até escola hoje. Isso, temos escolas com o nome dele, mas o que eu me lembre foi a partir dele, essa galeria de prefeitos. Quando eu cheguei a Abdon, nós tivemos o Zé Gato, tivemos Antônio Teixeira, o Hélio Mangabeira, tivemos Moacir Machado, todos esses já a partir da emancipação de Santo Antônio, porque antes eles eram escolhidos, nem era indicação. O povo, era por indicação, tinha uma câmara que indicava os nomes deles e eles ficavam exercendo esses papéis de vereador, né, ou de suplentes, né, porque até então era Lusiânia quem dominava. E aí nesses 40 anos, o que eu tenho visto, me ausentei daqui por uns 4 anos, assim, fui morar em outra cidade, retornei, e o que eu tenho visto é que a cidade ela tem se apropriado desse nome, que é Santo Antônio Descoberto, que eu moro em Santo Antônio Descoberto. Antes o pessoal tinha vergonha de falar que morava em Santo Antônio. Depois a gente começou a ver também que quem morava em Santo Antônio também sofria um certo preconceito quando ia arrumar serviço no DF. É de Santo Antônio, porque chegava atrasado porque o ônibus não funcionava. O sistema de saúde isso, também. Falando em ônibus, você se lembra assim da primeira linha? Eu usei muito quando eu vinha, tinha Alvorada, né, que vinha, não era daqui não, ela vinha de Taguatinga pra cá, era um ônibus só, e eu gostava, porque o ônibus que vinha trazer era o que levava, então a gente era obrigada a ficar o dia todo. Pelo menos de atraso, nesse sentido aí, não é verdade? O ônibus já ficava... Mas quebrava muito. Imagina, se hoje quebra, né, com a tecnologia. Aí tinha essas empresas, tinha Alvorada, tinha a Planeta sempre fez a linha da ponte ali, né? E depois veio a Real Sul, depois veio uma outra, deixa eu ver se eu lembro, que era a Real, não é Real Sul, não, a Real Expresso. Eita, o nome ficou chique. Tacou fogo ali, tacaram fogo na garagem da Real Expresso, eram os ônibus chiques. Temos várias empresas, mas era muito... Joana, e antes de falarmos assim da sua inspiração, a letra do hino, eu vejo assim que nas escolas, já quando você falou que tem um decreto municipal, não é, que as escolas devem trabalhar, né, com o hino, eu vejo que eu tenho uma filha de 8 anos, ela trabalha na escola particular, que você me falou que foi a primeira escola. É verdade, esse é mérito mesmo, eu não posso esquecer, porque eu me lembro que a primeira escola particular daqui de Santo Antônio, que trabalhou o hino e que deu assim uma valorização e falou, nossa, cidade tem um hino, foi a escola Pequetitos. Assim, me chamaram lá muito para falar do hino, as meninas trabalhavam assim da forma. Aí depois, né, as pessoas também foram se apropriando do hino, porque é novidade. Mas a letra é muito gostosa. Né? Aqui parece tudo que é novidade tem que virar moda, né? Então era moda, vamos dizer assim, era moda a escola cantar o hino. Aí depois começou a virar virou um decreto mesmo, uma lei, e aí todas as escolas deveriam executar o hino municipal. E aí eu recebi também
também uma notícia de um prefeito que um governador veio aqui e quando eles executaram o hino, o governador falou, mas esse é o hino do município, que hino bonito. Mas é bonito. E ele falou, sabe o quê? É o hino mais lindo que eu já ouvi em todos os municípios do estado de Goiás. Concordo. E ele falou, e olha que eu amo. Olha que onde, realmente, o governador não Aí está eles muito trouxeram para mim, né, essa afirmação, resposta. né, do Aí eu falei, governador. meu Deus, é mesmo. Aí eu falei, quando ele vier aqui eu vou cantar para ele. Aí outro dia o nosso prefeito Leandro também falou para mim, Joana, você acredita que o Caiado falou assim que esse é o hino mais bonito que ele já ouviu? Depois do nosso hino nacional, claro. Aí eu falei, pronto, né? Que felicidade. Eu não tenho nada assim a dizer a não ser orgulho e felicidade, porque foi o hino que eu falo muito, a minha declaração de amor pela minha cidade. Não, orgulho estamos nós aqui, canal Bate-Papo com a Cleo. E aí você é professora, não é isso? Sou professora. Então você se lembra qual foi uma das primeiras escolas aqui? Porque a gente fala assim, estamos até exigindo demais. A primeira Joana é muito jovem. Santo Antônio tem 40 anos só Ela tá de provocando a minha emancipação memória. política e 300 anos de história. Mas assim, eu pergunto para ela, porque quando ela foi compor a letra, ela deve ter feito pesquisa, etc e tal. Então, assim, é nesse é bem sentido. Antes que interessante vocês isso me aí. interpretem mal aí, eu sei que é lenda viva, mas é uma lenda viva jovem. Fundamental isso aí, pra mim. Olha só, imagina você escrever um poema, né, uma poesia, e aí falar, vai ser o hino da cidade. E quem disse que saía o abençoado do concurso? Guardei, ficou uns 2 ou 3 anos guardado Então lá. demorou, o meu depois da poeminha. emancipação. Não, foi. A criação do hino já foi aqui. Tem quantos 90. anos? Ótima pergunta. Tem quantos anos que foi criado o hino? O hino, ele foi em 2000. 2000, então O temos concurso. 22 anos aí. Então passamos aí mais de quase 18 anos sem hino. Sem hino. A cidade sim, emancipada. sim. Nossa! Sem hino, sem bandeira e sem brasão. Sem hino, sem bandeira, então. Então, olha ela, só. oficialmente ou simbolicamente falando, a cidade estava nua. Nua, realmente. Né? Ela né? estava despida porque faltava o pertencimento, símbolos nacionais. É o brasão, o hino e a bandeira. Realmente. Né? E olha só. Nós não tínhamos, era a bandeira do Goiás e a bandeira do Graças Brasil. a essa moça aqui muito inspirada, como você falou que no início fazia até poesia, depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse seu trabalho. tá. E o hino começa assim: vejo as margens do rio descoberto, o sonho de Anhanguera, o bandeirante, na verdade. Dessa forma. O rio, Olha onde eu fui. olha só, o rio descoberto. O que você poderia me falar sobre esse rio? Que algumas pessoas falam que no início servia de ponto turístico, era a maior atração. Era verdade. De A lazer. ponte, só para você ter uma ideia, a ponte é o marco, é o limítrofe, né? E a ponte ali, o rio está passando ali embaixo. Ali corre o rio descoberto ali embaixo, Corre o rio né? descoberto. E seus afluentes. E o rio, a gente descia ali, ó. Abaixo aqui tem umas chácaras, ali não tinha. Era mata, né? Não era Você muito falou povoado. que naquela rua ali foi o primeiro comércio. Depois Isso, a gente vai essa fazer a rua aqui, imagem nossa, lá. a nossa rua foi os primeiros comércios aqui e a gente gostava de descer para lá. Embora quando eu cheguei aqui nessa época já era povoado. Mas a gente ainda tinha muita coisa ainda... Vestígios de uma Santo Antônio que tinha quase 300 anos, isso, na ainda verdade. tinha muita coisa ainda pra gente desbravar. Santo Antônio é história, na verdade. Vou voltar nesse contexto, por quê? Porque quando eu falo que eu guardei, e aí quando foi em 2000, o outro prefeito que assumiu, falou assim, não, vamos ver o hino. Aí o João de Deus era o atual secretário de Cultura. E ele fomentou e movimentou para se ter o concurso, para escolher o hino do município. Aí eu falei, agora eu vou. Agora eu vou. esse hino sai. Cadê minha poesia, meu poema e botei bonitinho, preparei. Aí veio um edital, um banho de água. Eu falei, como assim? Que esse edital? O edital cheio de regras. Ai, meu Olha, Deus o do hino céu. tem que ter isso, tem que ter aquilo, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Eu olhava pro meu poeminha e falei, tá meio fora de ordem aqui. Mas eu vou fazer mesmo assim. Aí o edital exigia, tem que ter um contexto histórico. Claro. Vai falar sobre uma cidade, como nós falamos, tem que né? ter contexto histórico. Que ao entoar, né, ele tem conta que ou reconta, né? Tem que fazer alusão à geografia. Tem que fazer alusão ao seu sentimento, ao seu teor Aos cívico. pioneiros, na verdade. E foi falando, fala da localização e eu falei, meu Deus, tá meio assim fora da ordem. E não podia ser muito longo, e não podia ser muito curto. Ai, misericórdia. E eu falei, gente, aí eu fui lá adaptando, aí eu criei uma melodia, e essa melodia ficou em cima dessa melodia,
eu descrevi essa poesia. Pois é, porque no início, como você Aí o fala... contexto histórico, veja as margens do rio descoberto por causa das bandeiras, entendeu? O Goiás, ele foi muito... O Bartolomeu Bueno, o Anhanguera, né, o Boca do Inferno conhecido, ele, juntamente com as bandeiras, ele veio parar na Serra de Goiás. Né? E Goiás era famoso pelos diamantes, até hoje nós temos jazidas ainda de diamantes, né? No estado de Goiás, eu acho que é onde a maior jazida de diamantes está no centro-oeste. Aí ouro, que eles vinham atrás do ouro, e também das pedras preciosas. E onde eles vieram parar as margens do rio descoberto, porque o ouro na água, né? Tinha que ser na água, era através da água. Como você fala aqui a história dos nossos habitantes, estribilho, né? E aí tem um refrão que nas escolas os meninos assim amam. Eles acham tão bonitinho, Santo Antônio do Descoberto, que em Goiás, entre as cidades tantas, és livre, acolhedora, esplendorosa, tua riqueza e tua gente a nós encantas. É verdade. O pessoal de Santo Antônio, eu tenho assim, quando você chega, eu tenho que fazer aula de música. Não, mas o pessoal, nossos seguidores aí vão perdoar. Realmente é um povo acolhedor, é um povo abençoado, é um povo assim que realmente tem amor pelo outro, não é verdade? Eu vejo, quando eu tenho mais de 15 anos de Santo Antônio, e aí quando eu cheguei, fui pra casa da minha irmã no DF. Quando eu cheguei, de cara não gostei não. Mas quando eu entro na cidade, que eu vejo o santo, eu disse assim, é aqui que eu quero morar. O coração se abriu. É muito acolhedora. É muito acolhedora. Até porque essa questão dos festejos, né? A nossa cidade, quando eu falo aí da história dos migrantes, porque eu falo, o hino, ele vai servir exatamente para contar a história das pessoas também. A minha história vai ser contada, né, por causa do hino. A sua vai ser contada por causa da sua atuação como professora, né? E cada um dos que participaram, cada um que veio, que escolheu essa cidade, são os que vieram, escolheram. São os que vieram para ajudar a cidade a crescer. E é uma cidade muito eclética, ela é muito misturada, com várias culturas. Gente, toda a colônia dos baianos aqui, dos mineiros, dos paraibanos, dos maranhenses, dos piauenses. Todos os estados, todas as regiões se adaptaram, hein? Se adaptar. E aqui você diz assim, ó, os teus vales, campos e montanhas. Olha ali, olha ali, realmente montanhas que a gente chama de morro também, não é verdade? Alguém fala, mas você não tem montanha. Eu falei, tinha, porque o homem vai desmanchando as coisas, vai virando um vale, o vale vira depressão, porque o homem também ele modifica muito a paisagem. Modifica muito, né? Vai construindo. O tempo e a ação humana, né? Isso em consequência do urbanismo, né, das alocações urbanas, acabam modificando muito. Mas graças a Deus que há 20 anos, né, você já tinha essa paisagem de futuro, na verdade. Eu tinha essa paisagem. Já tinha essa paisagem, que você tá fala. Registrado. Se daqui a 10 anos ninguém vê mais um morro, ninguém vê mais uma montanha e não vê mais o rio, mas o hino vai dizer que tinha. E sabe o que eu percebo também, Joana? Da mesma forma como eu sei que tinha as margens do Ipiranga. Eu nunca fui, mas o hino me fala que foi as margens do Ipiranga. A história me fala que foi as margens do Ipiranga. Que eu percebo que, graças a Deus, até no nosso canal nós já falamos aí de alguns comerciantes, cresceu muito o comércio. Antes nós queríamos qualquer coisa, buscávamos o DF, na verdade, até mesmo supermercado. E hoje nós temos grandes empresas em Santo Antônio, grandes empresários, né? E facilitou bastante, que antes era chamada de cidade dormitória. Dormitório. E hoje, graças a Deus, a gente não pode mais usar tanto assim. Lógico, nós temos uma grande... Na verdade, tem chegado dormitórios para cá, né? Para as pessoas que querem se hospedar aqui, porque nós já temos hotéis, temos as pensões, temos os resorts, nós temos agora um polo turístico também bastante fomentado aqui dentro. Hotel Fazenda, né, que eles estão por aqui, tem várias coisas assim que hoje já proporcionam às pessoas não mais dormir e trabalhar, mas sim trabalhar e vir dormir Trabalhar aqui. e vir dormir. Descansar aqui. Então, olha só, bate-papo cada dia, mas é muito bom. Só agradecendo. Então o hino hoje ele representa um símbolo nacional, né, do nosso município, um símbolo municipal, pode ser executado em todos os eventos, em todos os cerimoniais, em todas as escolas, graças a Deus.
E hoje eu me sinto muito orgulhosa por ser autora, né, dessa letra, e também não posso deixar de falar do Luciano Gustavo, o pastor Luciano Gustavo, que colocou essa melodia que casou perfeita, maravilhosa, muito, assim, linda, e foi né? muito assim. Inclusive o Luciano Gustavo era meu coleguinha de infância. Nós nos reencontramos aqui em Santo Antônio, exatamente Um feliz reencontro, na isso, verdade. exatamente na preparação do nosso hino. Então o concurso, ele nos premiou na época com R$ 500. Eu fiquei muito feliz porque foi um concurso bem disputado. Nós tínhamos na época, temos também várias pessoas intelectuais, escritores, pessoas de talento que concorreram com a letra do hino. E a minha foi a letra escolhida que representou aquilo que o edital pedia. E graças a Deus, hoje eu fico muito feliz por encontrar pessoas como você que se interessam por isso e que quer levar essa história. Eu não sou uma pessoa que eu faço muita propaganda, né, mas eu sinto feliz. Agora o reconhecimento, ele está sendo assim, tem chegado muito para mim. Já recebi um título pela autoria do hino municipal. Porque realmente Nada mais importante para mim do que falar assim, eu participo ou eu participei da história, do processo histórico da minha cidade, de Santo Antônio Descoberto. E eu gosto muito daqui e hoje o meu presente para Santo Antônio Descoberto, esses 40 anos de emancipação, é o desejo de que cresça cada vez mais, que surjam aí muitas pessoas de talento, profissionais exemplares, empreendedores bem-sucedidos em uma cidade que com certeza vai abraçar todos entre nós. as cidades tantas, não é verdade, como temos em Santo Antônio. Quando eu falo ali no hino que para nós não tem idade, és menina dos olhos meus. E hoje uma menina de 40 anos, só tem a crescer. Quando você fala assim, do seu orgulho, do reconhecimento, nós, enquanto canal, Bate-Papo com a Cleo, reconhecemos assim, o seu talento, a sua perfeição nesse hino, na verdade. Hoje é aniversário de Santo Antônio. Com certeza foi o meu melhor. O melhor, não é verdade? E aqui nós estamos, né, na primeira igreja, um outro bate-papo a gente vai falar sobre. Já estamos agora entrando em junho, né? Em junho, dia 1º, vem as festas de Santo Antônio, depois a gente vai achar outros moradores para falar realmente, aí né? A história, ele ferve. Né? Então a gente só tem que se agradecer porque estamos hoje aqui com a Lenda Viva. Como vocês veem, a gente tenta diminuir o tempo de canal, já temos quase meia hora, né, meu bem? De gravação aqui. E aí a gente pode fazer nossas considerações finais para que você possa assistir o nosso vídeo até o final, se inscrever no canal e dar esse apoio para nós. Dá o like. Deixa o like, comentário. Ajuda o nosso canal a permanecer na plataforma do YouTube. Exatamente. Então, só agradecimentos, viu, Cleo, por sua iniciativa. Tá vendo aí? Precisava de ter alguém como você, para descobrir, porque eu sei que você anda garimpando por aí, viu? Aqui em Santo Antônio tem Isso muita gente talentosa, muito em bom, todas as áreas tem talentosos. Isso assim, com seriedade, né, querendo mostrar o que a nossa cidade tem de melhor. E é isso que a gente precisa. Eu não preciso de ninguém para mostrar que tem um buraco na porta da minha rua, claro, mas eu preciso também de pessoas que mostrem também que tem de melhor, né? Porque ver o defeito é muito fácil, na verdade. Ver o defeito. Agora, eu quero que você veja o defeito e me apresente a solução. Só para você botar lá e depois ir embora e virar as costas. Críticas não é a coisa mais fácil de fazer, né? Tem. Agora eu gosto disso. Você vir, você querer as coisas boas, mostrar o que Santo Antônio tem de bom, fazer com que as pessoas se sintam orgulhosas da cidade onde elas estão morando. Saber que tem a Joana Dark que está aqui. Ontem, essa semana foi uma semana muito bacana. Agradeço aí as escolas, a Secretaria de Educação, que me deu total apoio para ir às escolas, para falar do hino, abraçar aquelas crianças, homenagear a nossa cidade, nosso município, cantar parabéns para a nossa cidade. E é isso que nós temos que fazer. O que é bom, a gente vai dar like. O que não é bom, a gente dá meio like, mas também a gente não acaba também de matar. Não acaba, né? Que cada um tem sua visão, vamos respeitar a visão de cada um sobre a cidade. Então aqui é a Joana Dark, né? A professora Joana Dark. Sou professora de língua portuguesa, formada em letras pela UEG, que também é do estado de Goiás. E uma honra e um orgulho fazer parte dessa formação e saber que eu sou uma cidadã, que eu estou contribuindo para fomentar a história, fomentar a cultura do nosso município, não somente através do hino. Mas se você quiser me dar algo para fazer e eu falar que eu tenho condições de fazer, se eu não tiver, eu vou pesquisar, vou buscar conhecimento e vou ajudar. Eu quero ajudar minha cidade a ser melhor. Através de tudo que eu posso fazer, através da educação, através do social, de qualquer forma.
Falando em UEG, eu também sou historiadora pela UEG, ainda não estou trabalhando nessa área. Eu também sou professora de língua portuguesa pela UFPA. E olha só, terminando o nosso bate-papo com essa praça maravilhosa. Olha o que era a nossa história. Olha a nossa história dos cavalos. Todos se sentem à vontade aqui, não é verdade? Então, para você, muito obrigada, Joana. E vamos assim, parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Te amo, Santo Antônio do Descoberto. Parabéns. No coração do meu país